Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. Os 6 passos da verdadeira adoração. Lemos em 2 Samuel, capítulo 6 e versículo 13. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. É preciso compreender, nesse texto da Bíblia Sagrada, nós vamos ver e vamos aprender sobre a importância da reverência, da santidade, do temor, da sinceridade, da obediência e da comunhão para a adoração ao Senhor. Davi havia errado na sua primeira tentativa de transportar a Arca da Aliança para Jerusalém, por falta de reverência. No entanto, Davi procurou corrigir os erros e mostrou extrema reverência no transporte da Arca do Rei dos Reis para a sede do seu governo. Portanto, o primeiro passo que ele deu foi a reverência. O segundo, a santidade. O terceiro, o temor. O quarto, a sinceridade. O quinto, a obediência. O sexto, a comunhão. Na reverência, o culto de celebração para o transporte da Arca do Senhor para Jerusalém pode ser dividido em 2 tentativas. A primeira foi frustrada para Davi e terminou em tragédia por causa da irreverência de Uzá, que tocou na Arca do Senhor, e isso não poderia acontecer. A segunda foi bem sucedida pelo fato de terem sido observados os requisitos da lei do Senhor para o transporte da Arca do Concerto. Quando existe uma reverência, então a bênção é completa. De acordo com 2 Samuel capítulo 6 e versículo 13, a falta de reverência que houve na primeira tentativa de transporte da Arca do Senhor deu lugar a uma reverência de sobra na segunda fase, pois a cada 6 passos que os levitas davam levando a arca, Davi sacrificava bois e carneiros cevados ao Senhor. O primeiro passo da verdadeira adoração é a reverência. Em Hebreus capítulo 12 e versículo 28 e 29, o escritor sagrado afirma que devemos servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O segundo passo é a santidade. Em 1 Crônicas, capítulo 15 e versículo 12, Davi, percebendo a necessidade da santidade na adoração ao Senhor, disse aos levitas que iriam transportar a arca: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado.
A santidade é um segundo passo da verdadeira adoração, porque a própria palavra de Deus nos manda adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. O terceiro passo na verdadeira adoração é o temor. Em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 12, vemos que, após Deus ter ferido Uzá pela falta de reverência e de temor deste, ao estender a mão à arca de Deus, temeu Davi ao Senhor, dizendo: trarei a mim, e como trarei a mim a arca de Deus? Por meio daquele trágico acontecimento, Deus cobrou de Davi mais temor no culto de adoração ao Senhor. No Monte Sinai, Deus cobrou de Moisés e do povo reverência e temor diante da sua santa presença. O quarto passo para a verdadeira adoração é a sinceridade. Em 2 Samuel, capítulo 6 e versículo 12, Davi percebeu que o Senhor estava exigindo um coração mais puro e sincero por parte dos adoradores. E isso o Senhor observou na vida de Obed-Edom. Em Hebreus capítulo 10 e versículo 22, constatamos que devemos aproximar-nos de Deus com verdadeiro coração em adoração e em sinceridade, em inteireza e certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. O quinto passo para a verdadeira adoração é a obediência. Em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 13 e 14, Davi reconheceu que as coisas deram erradas na primeira tentativa de transporte da arca do Senhor, porque eles haviam desobedecido os requisitos da lei do Senhor acerca da maneira correta de transportar a arca. A arca devia ser transportada nos ombros dos levitas e não em carro de bois. Quando Davi resolveu obedecer à ordenança do Senhor acerca da maneira correta de transportar a arca, todas as coisas deram certo. Em 1 Samuel, capítulo 15 e versículo 22, é dito que obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar, o atender é melhor do que a gordura de carneiros. O sexto passo da verdadeira adoração é a comunhão. Em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 16, Davi celebrou a comunhão com Deus por ocasião do transporte da arca do Senhor com verdadeiro louvor. Davi jubilava, Davi cantava, Davi salmodiava, Davi se alegrava e celebrava com júbilo em comunhão ao Senhor.